Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? Verso 19: é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua fronte. Vamos orar mais um pouco. Senhor, aqui está a Tua palavra. Nós te pedimos graça do Teu Espírito Santo, iluminação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja ministrada nessa noite, entendida nessa noite, ó Deus, e possa encontrar guarida dos nossos corações. Toma minha mente cativa a Ti nessa noite. Toma o coração de meus irmãos também diante de Ti nessa noite. Que seja terra fértil e que o Teu nome seja glorificado no final dessa exposição. Nós oramos em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, normalmente, quando alguém prega essa parábola, ela pode ser entendida como se relacionando a nosso Senhor. Nosso Senhor é a semente viva. Nós também sabemos que a igreja é a árvore que brota dele, e como ela cresce e estende seus galhos até que cubra todo o mundo. Normalmente, essa parábola ela é ministrada dessa maneira. Ou seja, de um homem, Cristo Jesus, desprezado e rejeitado pelos homens, morto e sepultado, assim oculto entre os homens, surge a multidão que ninguém pode contar. Normalmente essa parábola ela é ministrada tomando esses pontos, e é certo isso, como base para a ministração. Mas eu gostaria que hoje nós pensássemos sobre essa parábola de uma maneira diferente. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa parábola é o seguinte: o trabalho de ensinar o Evangelho é como lançar um grão de mostarda em uma horta. Eu vou repetir: o trabalho de ensinar o Evangelho é como lançar um grão de mostarda em uma horta. O texto diz o seguinte: o texto diz que o reino de Deus, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou. Vamos pensar no seguinte aqui: esse homem que a plantou, tomou aquela semente em suas mãos, para dar àquela semente o uso adequado. Somente esse homem, sabia que valor aquele pequeno grão tinha. O grão de mostarda era nos tempos de Jesus considerado, se não o menor, um dos menores grãos do mundo. Então era um grão minúsculo, o grão de mostarda. Mas esse homem valoriza essa semente. Ele sabia o valor que ela tinha, e ele se apropria dessa semente com cuidado, com zelo, tomando-a em sua mão. Se ele abrisse a mão, possivelmente ninguém viria essa semente de tão pequenina que ela era, mas para ele tinha um valor imensurável. E cabe-nos uma aplicação já aqui nessa noite. É muito necessário que nós cristãos valorizamos o Evangelho. É muito necessário que nós o conheçamos. É primordial que nós cristãos, queridos, demos a real importância que o Evangelho tem. Por quê? Porque a verdade de Deus, ela é viva. E quando ela é amada, quando ela é valorizada, e nenhuma mão é tão adequada para semeá-la quanto a mão do cristão. Somos nós cristãos que nos apropriamos do Evangelho. Esse tesouro está em nossas mãos. É imperceptível para muitos, mas para nós é de extremo valor. E aqui cabe uma palavra a você. Tudo que eu disse aqui já é um incentivo a você que ensina na EBD. Tudo isso aqui já é um incentivo a você que participa de pequenos grupos. Tudo aqui é um incentivo a você que ocupa essa plataforma. Tudo aqui é um incentivo a você que ensina as nossas crianças. Não pense, professoras das salinhas,
que o seu trabalho é em vão. Isso aqui serve de incentivo para nós, que panfletamos aí na Alameda. É muito precioso o que nós temos na mão, e nós devemos valorizar isso. E como esse homem valorizava essa pequena semente? Imperceptível para muitos, mas para ele muito amada, muito preciosa. Isso é um ponto muito importante para a gente pensar. Mas outra questão importante nessa parábola. A Bíblia diz o seguinte, no verso 19. É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou aonde? Na sua horta. Na sua horta. Como essa informação é importante? E você me perguntaria por quê? Muitos cristãos não têm horta. Muitas pessoas que se dizem cristãs não têm horta. Ou seja, nenhuma esfera de serviço pessoal. Existem muitos cristãos que nunca se envolvem de forma particular e pessoal com nada. Não querem nada com a igreja. Não querem absolutamente nada com o evangelho. Essas pessoas não possuem a sua horta. Irmãos, eu sei que é salutar, que é maravilhoso, que é bíblico. Nós sermos aquecidos por sermões que falam de missões. Nós participamos de avanços missionários, de nós orarmos pelos missionários, de nós apresentarmos estatísticas missionárias. Tudo isso é lícito, tudo isso deve ser feito, tudo isso é muito legal. Contudo, você precisa ter sua horta. Você precisa ter o seu lugar para você plantar. Atente para o seguinte: não haveria horticultura se não houvesse hortas. O que eu estou querendo dizer? Não existe trabalho missionário, a não ser que cada cristão tenha uma missão. Vamos orar por João Neto? Amém. Mas João Neto está plantando na horta dele, e você? Vamos orar por Denildo? Amém. Denildo está plantando na horta dele, mas e você? Vamos orar por Margarete? Temos necessidade e obrigação de orar e de ajudar financeiramente a todos eles, mas ela está plantando na horta dela, e você? Vai viver eternamente de experiência dos outros? Vai viver eternamente olhando para a horta dos outros? E a sua? Essa é a questão aqui, irmãos, dessa parábola. O que eu estou querendo dizer? Você precisa do seu lote, você precisa da sua horta, você precisa semear a semente do evangelho a alguém. Você precisa fazer isso. E uma coisa interessante: a horta sempre está perto. Minha sogra cuidava de uma horta quando ela tinha muita saúde. E ela se gabava, e era verdade, que o coentro que ela plantava, a cebolinha que ela plantava na horta, sempre era mais verde. Sempre era mais gostosa do que a comprada na feira, e é verdade. Por estar perto, por ela cuidar com toda a dedicação, por ela se dedicar 100% àquela horta. Veja que a horta sempre está perto. A horta é cuidado com carinho. Sempre, certamente esse homem estava olhando para ela. Eu lhe pergunto: você tem uma horta? Você tem uma horta onde plantar? E eu diria a você que você tem. Seus pais não crentes já é sua horta. Os seus vizinhos não crentes são sua horta. Os seus amigos não crentes é sua horta. Adolescentes, crianças, é sua horta. Mas a pergunta é: você tem feito o quê? Onde você tem semeado com zelo, com dedicação, com cuidado? Onde fica a sua horta? Outro ponto muito claro nessa parábola: esse homem plantou, né? É isso que o texto nos diz, olha. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Esse homem, ele plantou. O que é plantar? Pense numa coisa simples: é plantar. Alguém faz o buraco e você vem e joga cimento e cobre com terra. A coisa mais simples do mundo é plantar. É colocar a semente no solo e cobrir essa semente com terra.
Assim também é o Evangelho, irmãos. O Evangelho, assim como uma semente, é simples demais. Assim como a semeadura de uma semente, pregar o Evangelho é simples demais. Deixa-me lhe fazer uma pergunta. Se esse homem tivesse pegado aquela semente, colocado em uma caixinha por 10 anos, o que iria acontecer com essa semente? Nada, absolutamente nada. Ela iria ficar imprestável dentro de uma caixinha, mas ele não fez isso. Ele plantou. O que é que eu aprendo aqui, meus irmãos? A verdade de Deus, ela é poderosa. A verdade de Deus, ela tem prevalecido. Contudo, não sem as pessoas que lhe deram vida e voz. Se a verdade for colocada de lado e mantida em silêncio, ela não crescerá. Não adianta nada você conhecer o Evangelho, se você não prega para as pessoas que estão do seu lado, que não conhecem. O que adianta, irmãos, nós conhecemos tanto, se nós não abrimos a nossa boca para quem não conhece? Não tem efeito algum. Veja bem, na era das trevas, o Evangelho permaneceu adormecido em velhos livros, nas bibliotecas dos monastérios, até que Lutero e seus companheiros reformadores o trouxeram para fora e o semearam na mente dos homens. O que Lutero fez? Lutero simplesmente lançou em sua horta a semente despida da palavra de Deus, que entrou em contato com o solo do coração humano e brotou. E nós somos frutos dessa semeadura. Se Deus não tivesse usado esse homem para plantar nos corações, possivelmente nós não estaríamos aqui. Veja o quão isso é importante, queridos. Então, uma pergunta para você: o que o mundo precisa ouvir é simples, muito simples. O que é que seu parente incrédulo precisa ouvir? O que é que a pessoa incrédula que trabalha com você precisa ouvir? Não precisa de enfeite, irmãos. Você não precisa oferecer àquela pessoa o que o Evangelho não oferece. O Evangelho é simples. Você precisa dizer que o homem está perdido sem Cristo, que Cristo é o Salvador, e só quem nele crê tem a vida eterna, que foi Ele que morreu na cruz, levou todos os nossos pecados, e pela fé nós somos justificados. É isso que nós temos que pregar. É simples ou não é? Demais. É muito simples isso. Mas uma coisa me chamou a atenção nessa parábola. O que esse homem da parábola desejava? Ele desejava mostarda. Talvez muita mostarda. O que ele fez? Ele fez o simples. Ele plantou. Então veja bem uma coisa aqui nessa noite. O que você deseja? Quem sabe você está aí nessa noite e você deseja a sua família salva. Você deseja um amigo salvo. Mas como essas pessoas serão salvas se você não planta o Evangelho? Então um conselho: faça o simples. Abra sua Bíblia, prega o Evangelho, sem enfeites, sem arrudeios, porque o Evangelho é simples. E quando você pregar o Evangelho, almas virão. Você crê que a palavra de Deus é poderosa? Claro que você quer. E ela cumpre o propósito para o qual ela foi levantada? Claro que sim. E por que a gente não prega? E por que nós não pregamos? Esse homem, ele plantou, e ele esperava fruto, e o fruto veio. Mas veja outra coisa aqui comigo, outro ponto importante a ser considerado. O que esse homem semeou? Esse homem, ele semeou uma pequena semente. Com certeza. Repito, nos tempos de Cristo, a mostarda era considerada uma das menores sementes que existia. E uma simples semente, brotou uma grande árvore. Como o Evangelho é simples, irmãos. Eu gostaria de dizer a você que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que todo aquele que nele crê. Mas é fato que a semente de mostarda, tão minúscula também, ela possui vida.
Agora, deixa eu lhe fazer um teste aqui nessa noite. Pegue uma semente maior do que uma semente de mostarda. Por exemplo, uma semente de feijão. Olhe para ela, uma semente de feijão. E seja sincero. Coloque o microscópio. Você consegue ver vida naquela semente? Você não consegue. Ela parece não ter vida. Aparentemente também assim era com a semente de mostarda. Pode observar uma semente. Você chega à conclusão que parece que ela não tem vida. Ou você terá dificuldade em ver vida em qualquer semente. O que é que eu aprendo aqui? Eu não conheço nenhuma comunidade, nenhum indivíduo que foi totalmente mudada ou mudado por uma filosofia humana. Eu não conheço nenhum indivíduo que mudou totalmente lendo Sócrates. Eu não conheço nenhum indivíduo que mudou totalmente lendo Platão. E aqui cabe uma nota. É muito louvável o trabalho do AA, dos Alcoólicos Anônimos. É um trabalho belíssimo. Contudo, ele só consegue libertar o homem do alcoolismo. Ele não liberta o homem de outros pecados. Aonde eu quero chegar? Todas essas teorias, todas essas filosofias, ela pode, de uma certa forma, influenciar o indivíduo em uma direção, mas não muda o seu caráter por inteiro. Agora venha cá, por favor. O Evangelho, tal qual a semente de mostarda, ele é muito simples, mas nele habita toda a onipotência de Deus. Por quê, pastor? Porque ele procede do próprio Deus. Esse evangelho tão simples, essa mensagem tão simples, possui toda a onipotência de Deus. Pare um pouquinho comigo e faça uma analogia. Na semente de mostarda, tudo habita dentro dela, embora não pareça. Os galhos estão dentro dela, as folhas estão dentro dela, o fruto estão dentro dela. Em essência, tudo está dentro dela. Ela precisa desenvolver a verdade, mas tudo está dentro daquela sementezinha minúscula. Assim também é o Evangelho. Olhe para o Evangelho. Regeneração, fé, santidade, arrependimento, consagração, zelo, conversão, tudo está dentro do Evangelho. Veja a analogia como é muito parecida, muito idêntica. São coisas que normalmente são aparentemente pequenos, mas como são poderosos. Deixa eu lhe fazer um desafio aqui nessa noite. Chame todos os cientistas do mundo. Dê aos cientistas do mundo todos os laboratórios e todas as condições suficientes e peçam a ele algo simples. Me faça uma semente de mostarda. Volte 10 anos depois e eu lhe garanto que eles não conseguirão fazer. Com todo o material do cosmos disponível para ele, fazer uma simples e pequenina semente de mostarda, eles não conseguirão. Por quê? Porque aquela minúscula semente viva é de autoria do nosso Deus. Mas pare um pouquinho aqui nessa noite. Assim como a semente de mostarda tem a assinatura de Deus, assim também o Evangelho. O homem não pode produzir outro Evangelho. Ninguém pode criar um outro Evangelho. Porque esse Evangelho que nós temos, ele tem autoria divina. Ele não foi criado na terra. Ele foi criado na mente de Deus no céu. O dedo do próprio Deus é quem o assina. É obra divina. Irmãos, é Deus quem transforma e salva. Eu, com meus 14, 15 anos, a gente tinha uma turma lá que se reunia conosco para jogar, brincar, essas coisas. E entre eles eu tinha um amigo
que ele era considerado na época um tarado. Então ele era pedófilo, ele era tudo que você imaginasse. Tudo que você imaginasse. Caráter totalmente deformado. Todo mundo olhava para ele e dizia, não tem jeito não. E até as mães tinham medo de deixar as crianças próximo dele. Esse camarada sumiu. E a gente pensou até que ele tinha morrido. 15 anos depois, 20 anos depois mais ou menos, eu o encontrei. Me chamou, casado, pai de filhos, e disse, Rony, eu congrego nessa igreja. A igreja nem placa tinha, era uma casa. E ele disse, faz 15 anos que o evangelho me transformou. Você está entendendo o poder do evangelho? Ele tem dificuldade, eu sei disso, de dizer se ele é pré ou pós-tribulacionista, eu sei disso. Ele tem dificuldade sobre muitas coisas, mas conversão, arrependimento, regeneração, fé na pessoa de Jesus Cristo, existe na vida dele. O evangelho é simples, e só ele pode fazer isso. Como é maravilhoso, irmãos. Que observação importante eu tenho de dar aqui nessa noite também. Esse homem semeou, e isso é um ato de fé, pois ele acreditou que vinha chuva para regar aquela terra, não é verdade? E a semente brotar. Assim também é evangelizar, assim também é ensinar, assim também é pregar, assim também é discipular. É um ato de fé. A minha missão e a sua missão é semear e crer. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Depois de nós semearmos, a única coisa que nós precisamos ouvir é o seguinte: vá em paz. Porque quem dá o crescimento é Deus e não você. A você compete pregar e crer. Louvado seja Deus por isso. Segundo ponto nessa noite. Qual foi o resultado dessa tarefa? Qual foi o resultado dessa tarefa? Irmãos, qual era a expectativa desse semeador? A expectativa dele era que a semente germinasse. A expectativa dele é que a semente crescesse. Então havia certamente esperança no coração desse homem. Claro que sim. Então, tenha esperança também. Confie que a palavra de Deus semeada, ela pode criar raízes, ela pode expandir-se e ela pode crescer. Pregue e creia. Você precisa pregar e acreditar. O crescimento quem vai dar é o Senhor. Não saia desanimado não, quando você for para um pequeno grupo. Você não tem o poder de converter ninguém. Não fique desanimado não. Se uma criança rebelde está na salinha, foi o ministério que Deus lhe deu. Pregue, ore por ela e creia. A nós compete isso. Exatamente isso aqui. Ensine, discipule, evangelize com zelo e espere com uma santa expectativa. Esse homem, ele semeou, mas ele tinha esperança de que viesse chuva, de que viesse o sol e aquela semente germinasse. Agora atente para o seguinte: mesmo que esse semeador ele esperasse o crescimento, ele não teria, irmãos, o poder por si só de fazer com que essa semente germinasse e crescesse. O homem da horta não poderia, de uma forma direta, desenvolver essa semente. O que é que eu aprendo aqui? Somente aquele que criou a semente poderia fazê-la crescer. Oh, meus queridos irmãos, deixa eu lhe fazer um exercício aqui nessa noite. Talvez essa geração mais nova não conheça. Você já viu um roçado? Alguns irmãos aqui, eu acredito que sim. Você passa em um roçado em tempo de inverno e o agricultor está lá plantando milho. Não é verdade? Ele planta o milho. 90 dias depois, você passa, o milho está com 1,5 metro de altura, todo cheio de espigas. Você olha para aquilo e diz:
Que milagre! Porque o agricultor limpou, orou por chuva, mas quem germinou foi o Senhor. Ele não tinha poder de germinar, de fazer aquela semente germinar. E quando você passa, você olha aquele roçado cheio, repleto de milho, você se alegra com aquilo. E você contempla e diz, que milagre. O que é que eu aprendo aqui? Tanto a vida na semente, quanto o desenvolvimento da semente, é uma obra divina. Do mesmo modo, o crescimento de uma pessoa na graça divina é um milagre. O maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa é convertê-lo, é regenerá-lo. E eu gostaria que nessa noite você entendesse o seguinte: uma pessoa se arrepender por meio do Evangelho, crer em Jesus, ser transformada, ter esperança de morar no céu, ser chamada filha de Deus, irmãos, isso é assombroso. Isso deve ainda nos impactar, isso ainda deve nos deixar de boca aberta. Por que eu digo isso? Embora esteja acontecendo debaixo dos nossos olhos, às vezes nós não admiramos. Eu sei, irmãos, que todos nós aqui temos falha. Mas deixa eu lhe dar um conselho. Aprenda a olhar para as virtudes. Nós só olhamos para os defeitos, e tem gente especialista nisso. Olhar para os defeitos. Aprenda a olhar para as virtudes do seu irmão que está aí do seu lado. Se não fosse o Evangelho, ele não seria isso. Aprenda sobre isso. O crescimento em santidade, em criaturas tão decaídas como nós, deveria ser alvo de nossa admiração. Assim como você admira um roçado de milho, por exemplo, o crescimento espetacular dele, você deve, irmãos, ficar muito admirado com o crescimento na graça de muitas pessoas. Isso deveria nos impactar. E o texto deixa claro uma coisa aqui, olha. O texto diz que a semente cresceu. Cresceu. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Há um ditado popular, não é bíblico, mas que é muito válido. O boi só engorda debaixo dos olhos do dono. Já ouviu? Por quê? Porque o dono zela. Por que essa semente cresceu? Porque esse homem plantou. Mas há pessoas que, mesmo vendo o crescimento na vida de outras pessoas, não se encantam, dá de ombros, parece que não está acontecendo absolutamente nada. Mas o semeador que a plantou, ele se alegra com o crescimento. Queridos, quem tem uma horta, quem é apaixonado por evangelismo, quem ama missões, quem ama a palavra de Deus, se alegra com o crescimento de outras pessoas. Eu gostaria de você aí, eu gostaria de fazer um teste com você. Converse com alguns adolescentes do Médici. É impactante o crescimento deles. Isso deveria nos alegrar. Alguns adolescentes, que se você não estiver preparado para dar uma aula de diretório a eles, ele lhe coloca no bolso, não porque são arrogantes, mas porque amam as Escrituras. Se alegre com isso. Quem não tem horta não se alegra, dá de ombros. Estou nem aí. Minha igreja, meus jovens, meus adolescentes, minhas crianças, estou nem aí. Eu tenho algo maior para fazer, porque você não tem horta. Nós precisamos ter horta, aonde a gente semeia a semente. Essa é a grande realidade. O texto diz que a semente cresceu. E esse homem, ele se alegrou com o crescimento da semente. Eu posso lhe fazer algumas perguntas? Sinceramente, você ora
pelas crianças que vêm para aqui e ficam na salinha? Se você não faz isso, eu lhe desafio a orar por elas. Elas não são a igreja do futuro, elas já são a igreja do presente. Ore por elas. Segundo, ore pelos adolescentes daqui, para que eles cresçam mais. Orem pelos homens maduros, pelas mulheres maduras, pelas pessoas experientes daqui. Vocês têm orado? Eu gostaria de lhe lembrar que o Médici é sua horta. É o lugar onde você é alimentado, o lugar onde você é abençoado. Você tem que semear nos nossos trabalhos. Nós temos que semear no Médici. E mais, isso lhe agrada? Isso lhe alegra? Quando essa semente cresceu, esse homem ficou maravilhado. E uma coisa interessante, aquela semente que cresceu, ela fez-se o quê? Ela fez-se uma árvore. Veja bem se não é o texto que diz isso. É semelhante a um grão de mostarda, era um grão, que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se o quê? E fez-se árvore. Queridos, não só houve crescimento, houve desenvolvimento. E isso é maravilhoso. O crescimento foi grande. Atente bem para o seguinte: uma pequena semente minúscula, um nada na mão daquele homem, transformou-se em uma árvore. Atente para o que eu vou dizer. No Oriente, os pés de mostarda chegavam a ter 13 metros de altura. Só crescia no Oriente esse tipo de mostarda. Possivelmente Jesus se refere a ela. Elas chegavam a ter 13 até 16 metros no Oriente de altura. Tornou-se uma grande árvore. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Um panfleto que você entrega, uma pequena palavra que você prega, uma aula que você dá, um sermão que você ministra, traz vida. Sabe por que eu digo isso? Produz salvação. Meus amados irmãos, quem transformou Ana, aquela mulher estéril, em uma mãe dedicada? O Evangelho. Quem transformou Dorcas em alguém cheio de boas obras? O Evangelho. Quem transformou João, que era conhecido como filho do trovão, no apóstolo do amor? O Evangelho. Poucas palavras de admoestação, com certeza pode produzir uma vida nobre. Só o Evangelho pode transformar. Talvez você lute com alguém muito difícil em sua casa, no seu ambiente de trabalho. Eu vou lhe dar um conselho. Só quem pode transformá-lo é o Evangelho. A única solução para essa pessoa chama-se Evangelho. Jesus Cristo. E não tem outra. Portanto, pregue. Mas uma coisa interessante nesse texto diz também, no finalzinho, que fez-se árvore e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Veja que coisa interessante aqui. Essa grande árvore, ela tornou-se um abrigo. Ela tornou-se um abrigo. Né? Ela tornou-se um abrigo. Exatamente. Eu acho que quando esse homem plantou essa semente, jamais ele pensou nos pássaros. Eu não acredito que ele pensou, não. Ele deve ter pensado na produção que a árvore ia dar, mas ele jamais pensou que aquela pequena semente que ele plantaria iria se tornar um abrigo para os pássaros. E os pássaros fizeram ninhos, né? Se aninharam lá para dormir, para procriar, para viverem naquele pé de mostarda. Eu tenho certeza absoluta que esse homem, ele jamais pensou nisso. Sabe o que eu aprendo aqui? O santo ensino, um sermão bíblico, uma aula bem dada, é a abertura de um poço. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Falando aqui, perdão. Quando Deus lhe der uma oportunidade de pregar em um pequeno grupo, valorize.
Quando Deus te dá a oportunidade de discipular crianças, valorize, se prepare. Quando Deus te dá a oportunidade de ministrar aos adolescentes, valorize. São vidas que estão nas suas mãos. Deus está confiando vida a você. Quando Deus lhe der a oportunidade de vir a essa plataforma, não venha de todo jeito também. Seja para pregar, seja para louvar, seja para orar, não venha de todo jeito. Valorize. Valorize. Por que eu digo isso? Porque professores de crianças que estão aqui, irmãos que pregam aqui, pessoas que participam do grupo familiar, do louvor, que tem ministério aqui nessa igreja, abra seus ouvidos por gentileza. Você não tem dimensão dos efeitos que essas águas desse poço poderão produzir. Professores das salinhas, lá naquelas salinhas, quem sabe agora, ter missionários transculturais, pastores, evangelistas, que Deus está confiando a você, líderes de adolescentes. Os adolescentes são preciosos para Deus. Quem sabe entre esses adolescentes surgirão algumas Dorcas, surgirão algumas Anas, surgirão alguns pastores, alguns missionários. Você não tem dimensão dos efeitos que essa água do poço do seu ensino pode produzir. Pode produzir. É sua horta, valorize, ame-a. Eu, nem Jamerson, nem pastor Jorge, nem pastor Eude, vamos lhe galardoar. Mas o Senhor irá. Mas o Senhor irá. Vamos para 2 aplicações finais. Primeiro, seja um servo útil. Seja um servo útil. Quem quiser desistir, desista. Mas você sabe quem é sua horta. Sempre haverá críticos para dizer que sua horta não vai dar em nada. Continue plantando nela. Você sabe qual é, não sabe? Plante nela. Seja um servo útil. Prossiga fazendo o bem de forma pequenina. Mas um dia você vai se surpreender com os resultados. Está ouvindo, Kézia? Vai. Está ouvindo, Elane? Está ouvindo demais professoras das salinhas que estão aqui? Está ouvindo pastor James, pastor Jorge? Está ouvindo pastor Eudo que está com virose pela 100ª vez esse ano, que está me assistindo aqui? Espere os resultados. Espere os resultados. Está ouvindo você do pequeno grupo? Espere os resultados. O que é que eu vou fazer, pastor? Faça a próxima coisa que tiver diante de você. Agora faça bem feito. Faça para o Senhor. E deixe os resultados com sua ilimitada liberalidade. Deus é amor. Mas também espere colher pelo menos 100 vezes mais. Se Deus me der a graça, eu espero que Ele me dê, de entrar nessa igreja de Bengala, usando fralda geriátrica, sem saber nem onde estou, mas ver alguns pastores que saíram daqui, missionários que saíram daqui, eu faço como Simeão, eu morro feliz. Eu morro feliz. Segundo, você percebe que eu disse que eu entro aqui, né? Significa que Ritinha não está mais comigo. Ela já partiu. Eu disse que eu chegar de fralda geriátrica para pegar. Então, nas entrelinhas eu disse que Ritinha já está na glória me aguardando. Segunda aplicação e última para a gente ir para casa. Eu não posso deixar passar. Eu semeei um grão de mostarda. Semeei um grão de mostarda, meu irmão. Cultive uma árvore. O que significa? Fale de Cristo. Salve uma alma. E essa alma será uma bênção e uma alegria para Deus por toda a eternidade. Eu termino dizendo a você que ama o Evangelho, que ama pregar o Evangelho, eu diria o seguinte, que a vida
a morte, o inferno, o mundo desconhecido estão nos lábios do pregador. Portanto, enquanto você tiver fôlego, fale. 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 Nós queremos louvar ao Senhor por essa noite. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa aqui. Eu já disse isso aqui na igreja. Um dia eu cheguei para o meu pastor e disse: eu entendi que Deus tem um chamado pastoral na minha vida. Ele disse: que coisa boa. Eu organizei, Patrícia lembra disso. Nós organizamos um avanço missionário na cidade de Juazeirinho. Foram 45 pessoas conosco no ônibus. Superlotado. Quando o ônibus estava para sair, que eu procurei dinheiro para pagar o ônibus, não existia. Eu cheguei para o pastor e disse: pastor, a gente não tem dinheiro para pagar o ônibus. Ele olhou para mim e disse uma palavra santa que martela meu coração até hoje, e foi Deus purinho. Você tem chamado? Tenho. Se vire. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Eu não sei se foi bem Moody, né? Que um dia pediu uma sala de escola bíblica. Foi, James? Uma sala de escola bíblica para ele ensinar o pastor dele. O pastor dele disse: a sala está aí. Vá atrás das almas. Você tem chamado? A horta é sua. Quem tem que cultivar é você. Quem tem que lutar por ela é você. Amém?